Sim, qualquer um pode liderar. Eu posso afirmar isso, primeiro, porque eu já treinei milhares de pessoas que eram técnicas, que não eram líderes, que morriam de medo de liderar, que achavam que não tinham a capacidade, que não tinham o dom natural de liderar, e eu treinei essas pessoas e hoje elas são excelentes líderes. Algumas dessas pessoas estão aqui nessa live. E eu tenho o maior orgulho de dizer que essas pessoas realmente alcançaram a liderança. A Carla, por exemplo, é uma delas, está aqui e ela achava que não conseguiria liderar e hoje é uma tremenda de uma líder no seu trabalho. Existe uma tendência natural das pessoas acharem que ou você nasce líder ou você não é líder. Já ouviram isso? Tinha uma classificação antiga, as pessoas querendo explicar a liderança lá nos anos 70, 80, criaram aquela divisão de que a liderança é nata ou a liderança não é nata. E eu quero dizer para você, liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Só que as pessoas no meio dessa confusão, elas tendem a ir para extremos. E é um extremo você falar que alguém tem potencial para uma coisa, é um extremo você falar que a pessoa não tem potencial para alguma coisa. Se você viu uma live, as 3 verdades que mudaram a minha vida, eu afirmo lá, uma das verdades é, tudo tem potencial. Portanto, todas as pessoas têm potencial para liderar. Elas precisam desenvolver essa habilidade. Só que, no meio da confusão, e eu estava numa empresa dando treinamento e vendas, um dos diretores entra, uma pessoa já de uma idade avançada, e ela fala assim, Ricardo, eu sei que você trabalha com liderança, eu não sei se nós vamos fazer o trabalho com liderança, porque a pessoa ou nasce ou não nasce. E ela já tem um carimbo na testa dela, dizendo se ela é líder ou não. Agora, e aí? Se a pessoa nasce ou não nasce, e para crescer dentro de uma empresa, você precisa estar na área de liderança, então você poderia concluir que você está fadado a não crescer dentro de uma empresa? Não dá para afirmar isso, você percebe? Porque senão a tua carreira estaria limitada. Liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra. Acontece que quando você observa, por exemplo, uma criança brincando no parquinho, você nota que sim, algumas crianças já nasceram com um certo dom para influenciar outras pessoas, não é assim? Você vê as crianças lá brincando no parquinho, você percebe que uma, naturalmente, ela já começa a influenciar outras, tudo que ela fala, as crianças vão atrás, ela dá uma ideia, vamos brincar de esconde-esconde? Todo mundo topa brincar de esconde-esconde, aí de repente ela resolve mudar, porque aquela criança, ela cansou de brincar, e ela começa a argumentar com as outras crianças para mudar a brincadeira, e você percebe que as outras crianças vão na onda dela. É um negócio impressionante. Você fala assim, puxa, aquela criança ela tem um dom natural para liderar. É verdade. Para fazer um esporte, para gostar de artes, para desenhar, para conversar, para ser mais introspectiva, que isso é um dom, para silenciar na hora que precisa silenciar. As pessoas nascem com dons. E sim, algumas crianças nascem com alguns dons. E aí, para explicar por que isso acontece, eu quero falar de alguma coisa que eu já falei aqui antes com você, que é de um tipo de descrição de personalidade, que é o perfil DISC, que a minha amiga Ana, que entrou aqui, conhece muito melhor do que eu, mas que eu vou dar só uma pincelada para você. O perfil DISC, de descrição de personalidade, ele fala que as pessoas elas se dividem basicamente em 4 tipos de personalidade. Isso pode ser explicado por um tipo de personalidade. O tipo de personalidade, uma categorização, uma descrição de tipos de personalidade que se chama tipo de personalidade DISC. DISC, tá bom? É uma metodologia que fala que os seres humanos eles são divididos em 4 tipos, basicamente, de personalidades. D é de dominante, I é de influente, S é de estável, com E estável em português, mas é que essa teoria ela vem do inglês, tá? Então S de estável e C de conforme. Então quando você observa uma pessoa que tem a tendência natural de liderar, provavelmente você está diante de uma pessoa que é um influente. Ela tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Ela nasceu com esse dom. Assim como tem gente que nasce com o dom
de ouvir muito bem música, tem gente que nasce com o dom de, sei lá, jogar futebol, fazer ginástica, tem gente que nasce com o dom de fazer natação, tem gente que nasce com o dom da arte, de escrever poesia, não sei. A pessoa influente do perfil DISC, ela nasce naturalmente com o dom de influenciar outras pessoas. Ela gosta de conversar sobre ideias, ela gosta de falar sobre... ela gosta de fazer proposições para os outros. Ela gosta da ideia da mudança, da transformação. Um influente, quando é adulto, é uma pessoa que gosta de palco, que gosta de conversar com os outros, que tem uma tendência natural de se comunicar muito bem. Então, essa pessoa, naturalmente, quando você observa essa criança no parquinho, ela fala, poxa, ela tem uma liderança natural, ela é uma líder nata, e eu acredito nisso. Existem pessoas que têm essa liderança natural. Muitos de vocês, se interessam pelo tema de liderança, ou se exercem papel de liderança, têm essa liderança natural, e provavelmente estão subindo na carreira de vocês, ou estão exercendo um trabalho voluntário, ou estão ajudando uma ONG, ou estão fazendo algum tipo de trabalho, exercendo a sua influência. Para quê? Eu espero, sinceramente, que em benefício de outras pessoas, para que objetivos comuns sejam alcançados, para que pessoas sejam desenvolvidas, para impactar na vida das pessoas. Eu espero que você, que nasceu com essa liderança nata, esteja usando a sua liderança nata para tudo isso. Beleza? Aí você fala assim, Ricardo, eu não era essa criança. Eu era a criança que ficava observando tudo de longe, ficava meio receosa e eu queria entender como é que as coisas funcionavam. Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam. Talvez você pense isso. Não é o meu perfil. O meu perfil eu já vou falar para você qual é, tá? Lógico, eu tenho perfil influente, naturalmente. Eu gosto de palco, eu gosto de discutir de ideias, eu gosto de impactar na transformação do mundo, óbvio, até pela natureza do que eu faço, pela minha missão de vida. Mas algumas pessoas gostavam de entender. Sabe aquela criança que ela gosta de montar, sabe aqueles trenzinhos? Como é que é o nome daquelas locomotivas de brinquedo que tinham? E precisa montar aquela locomotiva, e ela montava vagão, ou um autorama, por exemplo, né? Que ele tinha que montar a pista, e ele gostava, ou aqueles brinquedos de encaixar, quebra-cabeças. Meu Deus, você quer me matar, dá um quebra-cabeças na minha mão. Eu não tenho paciência, eu não consigo, minha visão espacial não é boa. Brinquedo de encaixe, cubo mágico, processo. A criança que gostava daquilo, ela pegava um desenho, ela fica na frente do computador, sabe um programador de tecnologia da informação? Ele gosta de entender como as coisas funcionam, ele gosta de entender como as coisas acontecem. Esse é um perfil conforme, não é conformado, é conforme. Ele gosta de processo. Então ele ia brincar, mas ele era mais introspectivo. Então ele pegava isso e ele, se por exemplo a criançada saía para desenhar ou para resolver, solucionar um problema, esse cara para de brincar de esconde-esconde ou da competição e vai brincar com aquilo. É um conforme. Tá bom? Tem o perfil que é o perfil estável. Não é que ele é estável porque ele não gosta de mudança, mas ele não gosta de conflitos. O estável é o cara de relacionamentos. O estável é um cara que ele faz tudo ou o que direciona as ações dele, o drive dele o que motiva é evitar conflito, e o que motiva boa parte das ações do estável o que será que os outros vão pensar? Então o estável, por exemplo, na vida adulta, quando ele alcança um cargo de liderança, ele tem muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Porque ele fica com medo. O que será que as pessoas vão pensar se eu disser não? O que será que as pessoas vão pensar? De repente eu preciso dar uma chamada, um ajuste na minha equipe, uma bronca na minha equipe. O que será que as pessoas vão pensar? Então, olha, vendedores e líderes estáveis costumam me dar um trabalho um pouco maior.
Por quê? Porque o que move a cabeça dessas pessoas é: será que eu vou chatear a outra pessoa? O que será que a outra pessoa vai pensar de mim? Quando ela é líder, ela tem muita dificuldade em liderar porque ela quer ser querida. O drive dela, a motivação dela, não é alcançar resultados, não é desenvolver pessoas, é ser querida. E muitas vezes, para desenvolver pessoas, nós temos que frustrá-las. Nós temos que falar não, nós temos que fazer ajustes, nós temos que conflitar, nós temos que aceitar o confronto. E o estável, ele detesta conflito, ele detesta confrontar. Então, como ele não quer confrontar, normalmente um estável, se não tomar cuidado, a equipe faz desse líder, faz gato e sapato desse líder. Dá para entender? Já conheceram liderança assim? É uma liderança muito baseada em relacionamento, mas pouco focada em resultado. Então esse é o estável. Tá com papel e caneta aí? Anota para você não se confundir. Então percebe, ó, o conforme ele é mais introspectivo normalmente, ele não tem muita tendência de liderar. O influente tem. O estável, ele não quer conflito. Então quando ele vai liderar, ele não tem muita tendência de liderar, porque o estável é o cara que fica pondo panos quentes em tudo. É o cara que quer que todo mundo esteja bem, em harmonia. E não quer dizer que você, como líder, não deva querer isso. Você precisa querer isso. Óbvio. Mas ele tem medo do confronto. Tá bom? Agora, tem o D. Lembra? Dominante, influente, estável e conforme. O D é o cara dominante. O dominante, o foco dele é resultado. Ele, na maioria das vezes, se precisar passar por cima das pessoas, ele passa. Se precisar passar por cima dos processos, ele passa. Chefes, à moda antiga, tendem a ser dominantes. Ou então, ele precisou se adaptar porque o meio exigia, a empresa exigia resultado de uma maneira exagerada. E esse cara, ele precisava apresentar resultado. E como ele não tinha habilidade de liderar, porque essa habilidade é do influente, lembra? Ele não tinha habilidade de liderar, o que ele fazia? Ele falava, se é para entregar resultado, eu preciso entregar resultado a qualquer custo. E esse cara transformava a vida da empresa num inferno, a vida da equipe num inferno. São os chefes com quem você trabalhou, que ou já eram dominantes, ou precisaram se adaptar para ser dominantes e sobreviverem no mercado de trabalho. E darem resultado acima de tudo. Dá para entender?